Há um pastor maior na vida do pastor. E o que seria do pastor, se não fosse o Senhor? E o que seria da igreja, se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é seu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Jesus é que é o bom pastor, Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Há 23 anos atrás, mais ou menos, nós assistimos um desenho de um burrinho. E esse burrinho, ele era rejeitado por todos, ninguém queria ficar com o burrinho. O burrinho era vendido para um lado, vendido para o outro, era esquecido. E no final do desenho, o burrinho, ele duas, três pessoas vão buscar o burrinho e levam ele para Jerusalém. E aí ele entra em Jerusalém sendo aplaudido. Mas na verdade quem estava sendo aplaudido era Jesus, que foi sentado em cima desse burrinho. A história desse burrinho tem história na nossa família, porque o José Alexandre, meu filho mais velho, chorava toda vez que assistia o desenho do burrinho. Ele era bem novinho e ele se condoía com a história do burrinho. Mas por que eu estou contando essa história? Eu, como pastor, muitas vezes eu me sinto como aquele burrinho. Às vezes as pessoas não valorizam, às vezes as pessoas maltratam, perseguem. Eu não entendo essa ideia de... Uma vez eu vi um irmão falando com outro assim: porque você está do nosso lado ou do lado do pastor? Como se o pastor estivesse de um lado contrário da igreja, né? É ruim essa forma como muitas pessoas veem o pastor. E às vezes o pastor é maltratado, ele é caluniado, ele é julgado. Mas o final da história, que me dá muita alegria, é que eu estou sendo usado por Deus. Não porque eu seja uma pessoa boa. O burrinho também não era lá essas coisas. Mas porque Deus escolheu assim. Então a maior alegria que eu tenho como pastor é de saber que eu estou sendo usado por Deus. Meu maior desejo é ser aprovado por Deus. Mas, independentemente de Deus me aprovar, Deus é tão bom e misericordioso que Ele me usa e usa outros pastores conforme a vontade dEle. Isso me dá muita alegria.
A alegria de ser pastora é saber que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe para esse ministério tão árduo, mas também tão glorioso que é do Senhor. É ter a alegria de saber que uma palavra sua pode trazer conforto a um coração enlutado, pode trazer alívio ao sofrimento de alguém que está no leito de hospital. É saber que você, apesar de suas falhas, é usada pelo Senhor para cuidar das ovelhas que Ele confiou a você. Como pastora, eu não sou perfeita. Deus me escolheu apesar das minhas imperfeições. E, infelizmente, algumas vezes as pessoas cobram a perfeição. A igreja cobra a perfeição, porque você está num lugar colocado por Deus. Mas sempre precisamos entender que, apesar de nossas falhas, Deus nos usa. Ser filho de pastor, hoje em dia é uma alegria para mim, mas na minha infância foi algo desafiador, porque existe uma cobrança e que a maioria das vezes, né, quase na totalidade, não partia dos meus pais, mas tinha essa cobrança da igreja, e não só da igreja, na escola, todo mundo que sabia que eu era filho de pastor, cobrava que eu tivesse uma postura diferente. E não tem nada a ver com santidade ou coisa do tipo. Eu, como uma criança como qualquer outra, se eu estivesse correndo dentro da igreja, nos quintais, assim, né, na frente, as pessoas brigavam, não, ó, filho do pastor e tal. Então eu tinha uma cobrança muito maior, sempre. E eu tô falando tanto na igreja, quanto na família, quanto na escola. E isso gerou em mim um sentimento assim que eu não gostava muito. Filha de pastor tem algumas desvantagens. Uma delas, eu já dormi muito no banco dos cultos à noite, quando meus pais estavam tendo reunião pós-culto. Já também acordei de madrugada várias vezes para ir na casa de alguns irmãos, para os meus pais orarem por eles. Ser filha, especialmente, tem também a questão da roupa, de ter uma cobrança ali por sempre estar com roupas comportadas e sempre ser exemplo, tanto para outras meninas como também para as mulheres dos membros. Outra coisa também foi que eu já levei também alguns puxões de orelha por ir tomar a ceia quando acabava o culto lá atrás, e aí já teve algumas histórias aí. Ser filho de pastor é muito desafiador. Eu vivi como filho de pastor numa época em que a cobrança era até maior do que a cobrança que os meus filhos sofreram. Eu lembro que uma vez eu estava mexendo na água do batistério, nem era hora do culto não, aquele dia era um dia de batismos, eu não me recordo exatamente se foi antes ou depois, mas eu estava passando a mão na água do batistério. E chegou uma irmãzinha e falou assim, nossa, você, filho de pastor, fazendo isso, como se eu estivesse cometendo algum tipo de sacrilégio. Então, assim, houve uma cobrança muito grande sobre mim, meu irmão, minha irmã. Nós tínhamos que ser exemplo. Dentro de casa, a gente, às vezes, sofria alguma carência. Muitas vezes, a gente não tinha as coisas, porque, infelizmente, irmãos, pastor não era muito bem reconhecido e o salário que meu pai recebia era muito pequeno. Então, às vezes, a gente queria alguma coisa e não tinha, e a gente via os outros filhos dos membros da igreja com brinquedos, com roupas novas, e a gente tinha que se contentar com aquilo que tinha, né? A gente sofria algum tipo de carência por conta da não valorização do ministério pastoral. Não que os irmãos não amassem o pastor, mas havia uma ideia de que pastor tinha que viver uma vida de sacrifício. E como consequência, os filhos também sofriam essa vida de sacrifício.
Apesar de ser pastora, eu também sou esposa de pastor. E como esposa de pastor, as igrejas cobram da esposa do pastor que ela seja líder da MCA, que ela saiba tocar algum instrumento para ajudar no louvor, que ela tome a frente das programações da igreja, porque afinal de contas, ela é a esposa do pastor. Por mais que eu não concordasse com a cobrança que era feita sobre mim, sobre os meus irmãos como filho de pastor, essa foi a vida que eu vivi. Então eu aprendi que a gente reproduz aquilo que a gente viveu. Então, enquanto pastor, eu cobrei muito dos meus filhos. Eu me recordo de uma vez após o culto ir lá atrás e pegar meus 2 filhos mais novos tomando ceia. E eu peguei na orelha de um e na orelha de outro e eles foram andando nas pontas dos pés. Eu me arrependo disso. Os irmãos até hoje lembram dessa história. Minha filha está com 21 e meu filho 19. Eles eram bem novinhos, mas até hoje os irmãos lembram disso. Então, como pastor, a gente acaba também transferindo essa cobrança para os filhos. Eu, quando tinha lá meus 5, 6 aninhos de idade, eu sempre dizia que eu queria ser pastor. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu sempre afirmei que eu não queria ser pastor. Eu fui para o seminário não para ser pastor, eu fui para o seminário porque eu sempre gostei de dar aula. E eu queria fazer mestrado e ser professor. O trauma de ter visto meu pai sofrer no ministério pastoral fez com que eu desistisse bem cedo de ser um pastor. Mas Deus tinha outros planos na minha vida e hoje já são 17 anos de ministério pastoral. A esposa de pastor, infelizmente, perde a sua identidade. Porque quando o pastor ele vai a alguma igreja pregar, ele é apresentado da seguinte forma: temos aqui o pastor Emerson e a sua esposa. Que esposa é essa? Ela não tem nome? Infelizmente, algumas igrejas simplesmente ignoram e passam a tratar a esposa de pastor como mais uma pessoa na vida do pastor. Minha esposa sempre me auxiliou no ministério. Nós fomos ordenados ao ministério pastoral no mesmo dia. Nós nos conhecemos dentro da sala de seminário, fizemos o curso de teologia juntos. As notas dela de homilética, que é a matéria onde a gente aprende a pregar, eram bem maiores do que as minhas. Ela prega muito melhor do que eu. Mas ela sempre foi vista em muitos lugares como a esposa do pastor. Nós fazíamos parte da Associação de Pastores de Vila Velha. E na associação, a minha esposa foi eleita uma vice-presidente. E eu sofri na pele o que é ser considerado como um apêndice de alguém. Em alguns lugares era apresentada a pastora Rosana e o marido dela. Acho que muitas vezes a igreja esquece que o filho de pastor tem nome, tem CPF, tem identidade, tem a personalidade dele. A esposa do pastor tem a personalidade dela e o próprio pastor também tem a personalidade dele. A gente precisa entender a individualidade de cada um. Como é triste quando você, como pastor, é comparado com pastores anteriores. Como é triste quando as pessoas chegam e falam assim: mas porque o pastor fulano de tal não fazia assim. Nós temos que entender a individualidade de cada um, respeitar a individualidade de cada um. Nós temos que entender que não é pelo fato da minha esposa ser pastora ou esposa de pastor que ela precisa tocar algum instrumento, que ela precisa ser líder do MCA. Eu conheço a história de uma esposa de pastor que casou muito nova e no primeiro ministério desse pastor ela queria participar da sociedade de moças, mas a igreja esperava que ela fosse líder do ministério das mulheres.
Então, a gente precisa entender a individualidade e não colocar todo mundo num pacote, como se cada um tivesse que cumprir aquele papel que foi predeterminado pelas pessoas. A alegria de ser esposa de pastor é saber que você foi escolhida por Deus para auxiliá-lo nesse ministério que Deus colocou em suas mãos. Pois é, há algumas vantagens de ser filho de pastor, né? A principal que eu sempre gostei é de estar junto com as pessoas, de ir na casa das pessoas, de viajar. Eu gostava de ir para a roça com o meu pai. Meu pai foi pastor durante muito tempo em uma cidade chamada Araguari, e lá tinham muitos irmãos que moravam na roça, né, em fazendas. E a gente ia para lá e era muito gostoso. Era muito gostoso fazer pamonha, fazer pamonha, era gostoso tomar banho no açude, pescar, e tudo isso a gente tinha como privilégio porque o pastor sempre era convidado para estar nesses lugares. Eu tinha contato com crianças da minha idade que viviam numa realidade totalmente diferente, e eu aprendia muito com essas crianças e também aprendia muito e gostava muito dessa ideia de estar sempre viajando, conhecendo novas pessoas. Foi traumático para mim no início, quando meu pai saía de uma igreja e ia para outra. Mas depois eu transformei isso numa oportunidade de conhecer novas pessoas. Então eu tive boas experiências, conheci muitas pessoas, fiz grandes amizades nas igrejas, nas cidades onde meu pai pastoreou. Bom, ser filho de pastor tem algumas vantagens, e acho que a principal é comer na casa dos membros da igreja. É sempre muito bom, né? Porque eu lembro que já teve épocas da gente ficar quase que o mês inteiro sem comer em casa nenhum final de semana, porque todo final de semana tinha uma ou outra pessoa que chamava. Então essa é uma das coisas que eu mais gosto de ser filho de pastor. As vantagens de ser filho de pastor e de estar ali na família pastoral é que já almocei na casa de vários irmãos, ganhamos cesta de café da manhã como hoje, no dia do pastor, e é isso a família agradece. Também de receber o carinho dos irmãos também com a família, e eu sempre fui muito cuidada. Um exemplo disso foi até minha festa de 15 anos, que foi praticamente feita pelos membros da igreja e com a mão de obra de cada um. Eu sou muito grato a Deus pelos pastores que Deus colocou na minha vida, mas citá-los aqui esta noite talvez seria injusto, porque eu poderia esquecer de algum. Mas eu quero citar 3 pessoas. Primeiro, meu pai, pastor José do Nascimento, e minha mãe, que nunca foi ordenada ao ministério pastoral, mas sempre foi uma pastora onde quer que ela estivesse. Eles me ensinaram muito, me ensinaram integridade, me ensinaram respeito e temor às coisas do Senhor. Me ensinaram a amar as pessoas. E a pastora Rosana, que é a pessoa que Deus escolheu para passar a vida aqui nesta terra ao lado. Sou muito grato a Deus pela vida da Rosana. A Rosana, ela molda o meu caráter, ela me faz ser mais completo em Deus, porque ela, através da vida da Rosana, eu sou uma pessoa melhor, eu sou um pastor melhor. Então eu quero homenagear essas 3 pessoas, e você que é pastor, que é meu amigo, que me pastoreou, que de alguma forma tem algum relacionamento comigo, eu quero te dizer que eu sou muito feliz também pela sua vida. Não vou citar o nome de todos para não errar, não esquecer de algum, mas que Deus possa, nesse dia, te cobrir de bênçãos e te trazer conforto, trazer alegria, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Amém.